Amigas e amigos, um aspecto importante para a gente analisar nesta tragédia, nesse acidente aéreo que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que era o relator da Operação Lava Jato, e por isso a mídia tem grande interesse em fazer a cobertura de acordo com a sua ideologia, com a sua política, com a sua lógica, né? Em particular a Rede Globo, porque em casos assim a Rede Globo acaba sendo a referência, né? Porque todo onde a Globo vai, o restante da mídia vai atrás. A história das pautas combinadas, né? Porque no interesse político eles se unem, né? Isso, porque o que está por trás, o fundamental, é a questão ideológica, né? Isso une toda a mídia, toda a direita. E o Teori Zavascki vinha aí cumprindo um papel muito importante neste processo em que a direita está mostrando aí a sua verdadeira índole, né, a sua verdadeira forma de fazer política, que é essa história do golpe, com todas as consequências que a gente está vendo aí. Eu não acompanho muito aí pela Globo, né, porque não tenho tempo, tenho mais o que fazer e também não tenho muita tolerância, né, às patifarias da Rede Globo, mas eu vi a cobertura do Jornal da Globo na sexta-feira, que foi na quinta-feira, aliás, no mesmo dia do acidente, e o que eu vi ali realmente é de embrulhar o estômago. Foram ouvir ninguém menos do que o líder do PPS, né, esse puxadinho tucano aí a turma da corrupção, né, que é o senador Cristóvão Buarque. Né, por que o líder do PPS tem que falar em nome do Senado, em nome do Congresso, em nome do que eles chamam de classe política, né? É muito sintomático o fato deles terem ouvido aí esse senador, né? Um senador golpista, reconhecidamente golpista, e a cobertura toda foi claramente manipulada no sentido de criar uma imagem de que o ministro Teori Zavascki era uma espécie de deus nessa história toda aí da Operação Lava Jato. E nós sabemos muito bem o que isso representa, né? O que está de fato por trás de tudo isso. Essa cobertura da Globo, no Jornal da Globo, foi muito sintomática, muito mesmo. Né? Demonstra aí por A mais B quem tem alguma dúvida, quem tinha alguma dúvida e viu o Jornal da Globo, né? Essas dúvidas caem por terra desse conluio, né? Dessa promiscuidade, né? Essa relação mídia-Operação Lava Jato. Né? A mídia é o carro-chefe da Operação Lava Jato, né, vai ditando os rumos. A Rede Globo, em particular, foi a Rede Globo que criou a Operação Lava Jato, foi a Rede Globo que pôs o Sérgio Moro nessa posição, né, um assunto que eu venho comentando aqui há muito tempo. Quem acompanha meus comentários sabe muito bem o passo a passo, como foi que aconteceu. Né, isso não sou eu que digo, o próprio Sérgio Moro, na entrevista que ele deu ao jornal Estado de São Paulo, ele disse isso. O Deltan Dallagnol também falou em algumas entrevistas, em particular essa da famosa aqui, né, de tanto que eu falo dela, na Rádio Itatiaia. Enfim, toda uma série de evidências aí de que a Operação Lava Jato foi criada pela Rede Globo. A coincidência de datas, né, foi exatamente quando eles viraram aquelas manifestações de meados de 2013 que surgiu a Operação Lava Jato. E toda a trajetória, toda essa questão, essa seletividade, as negociatas das delações premiadas, tudo com o objetivo claro de criar aí na população essa imagem, né, que eles foram esculpindo, foram trabalhando, né, para dizer que o ex-presidente Lula é chefe de quadrilha, que o PT é um partido da corrupção, que agora precisava do golpe para corrigir tudo isso, corrigir a economia, esse mantra de que o Brasil estava à beira do abismo, que precisava do ajuste fiscal, né, enfim, tudo isso ficou muito bem sintetizado nesta edição do Jornal da Globo da quinta-feira. Isso vai dando também corda, né? Vai pautando essa turma toda, essa direita. Esse prefeito aqui de São Paulo, esse rato branco saído do esgoto tucano, né, o João Dória, vive aí fazendo ataques pessoais ao ex-presidente Lula. Fez agora um outro, plantando uma muda de pau-brasil, dizendo que era homenagem ao Lula, o maior cara de pau do Brasil. Né, provocação barata, de tipo de gente, de rato de esgoto, né, rato branco de esgoto, do esgoto tucano. Até programas pretensamente de humor, né, carregado de machismo, homofobia, racismo, também se utiliza aí, vem se utilizando dessa imagem criada pela Operação Lava Jato, pela Globo, pela mídia, né, para atacar a imagem do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff.
É esse o objetivo, né? E a cobertura toda da Globo, pelo menos do que eu vi, foi exatamente nesse sentido, né? De criar essa imagem, né, de que a Operação Lava Jato perdeu aí uma espécie de cérebro, né? Seria o cérebro de tudo, de toda essa história. Mas se a gente vira do avesso a história da Operação Lava Jato, a gente vai ver o sentido da sujeira que a Rede Globo protagonizou aí nessa forma como ela fez esta cobertura, como ela, imagino que vem tratando em outros telejornais, como eu disse, não acompanho, mas imagino que sim, né? E a coisa vai, né? Eu quero, estou falando aqui do João Dória, aproveito também para falar aqui de um editorial da Folha de hoje que dá uma pegada no pé dele. Essa história do grupo LEAD, aí, né, que foi pedir dinheiro para empresários. Esse grupo LEAD, é um negócio muito estranho isso, né? Precisa ver aí, se fosse para investigar, se ele não fosse amiguinho do Sérgio Moro, o Sérgio Moro poderia pegar, por exemplo, e investigar se não tem caixa 2, se não é um sumidouro de caixa 2, esse grupo LEAD, que é uma espécie de agrupamentos de empresários da nata aí, da elite brasileira, né? Ele faz esses eventos, aí pega dinheiro desses empresários, né? É uma coisa muito estranha, né? Enfim, o editorial da Folha dá uma pegadinha no pé dele, talvez porque ele esteja se expondo demais, né? Essas atitudes dele de agredir, né, a primeira vez que ele faz isso, de agredir o ex-presidente Lula, pode expor ele demais e pode aparecer as verdadeiras sujeiras, né? Porque ele é gente suja, né? Não é à toa que é amiguinho do Sérgio Moro, né? Amiguinho aí dos caciques do PSDB, né? Não é de hoje que ele tem essa relação com a turma aí do PSDB. E também não é de hoje que ele tem a relação com essa turma, esses empresários aí, essa turma aí da indústria da maracutaia. Essa que é a questão toda, né? A forma como a mídia e a Globo tratou e vem tratando, pelo que eu vi aí, esse acidente, esse lamentável acidente que a gente deve lamentar, como eu disse no vídeo anterior, um momento de condolências, mas a gente não pode deixar de olhar as coisas como elas são, a realidade como ela é, a vida como ela é, diria Nelson Rodrigues. Muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.